Foi uma derrota contundente, dolorosa para o bolsonistão. A reação foi atípica de um fascista. Segundo o ministro do Supremo Tribunal, reação de um moleque fascista. Em quase 4 anos, pela primeira vez, Bolsonaro manteve um silêncio por mais de 48 horas. Nestas 48 horas, Lula falou com ou foi saudado, festejado pelos mais importantes líderes do mundo. Líderes e países que em 4 anos com Bolsonaro não foram além do protocolo oficial. Sem convites para visitas, sem conversas. Mais de 100 países já reconheceram a vitória de Lula. Por Bolsonaro falaram grupelhos de seus caminhoneiros articulados já há semanas. Punhados fazendo bloqueios em 25 estados e no DF, grotescamente pedindo golpe. O fascismo é trágico, mas é também muitas vezes ridículo. Bloqueio incluindo a Marginal Tietê em São Paulo e o acesso ao maior aeroporto do país, Guarulhos. Quando enfim falou no final da tarde desta terça-feira, sem citá-los, apoiou os caminhoneiros. De resto, como sempre, mentiu. Muito. Polícias militares e a Polícia Rodoviária Federal assistindo. Imagine se o derrotado fosse Lula e o mesmo acontecesse. Ouçam o estrondoso silêncio do tal clube militar, dos militares, quiçá à espera de súplicas para reafirmarem a tutela militar aqui exposta por anos. Foi uma vitória extraordinária de Lula, a começar por ter ele constituído uma frente ampla. Sem essa frente ampla, não viria a vitória de 50,9% contra 49,1% dados a Jair Bolsonaro. 60.345.999 votos para Lula, um recorde. 58.206.354 votos para Bolsonaro. Não nos enganemos, não são 58 milhões de fascistas. São votos dados à direita, de gente bem informada que prefere votar na direita. Também de gente sem informação alguma, o que tem a direita e a esquerda. E de gente que de parte a parte se informa apenas e tão somente pelo Zap. E sim, não nos enganemos, os fascistas ou os nazifascistas são também milhões. Constituem o chamado núcleo duro do bolsonistão ou do que chamam bolsonarismo. Aqueles que com ele estiveram mesmo nos piores momentos. Não é preciso ser psiquiatra ou psicanalista. O pipoqueiro da porta da psicologia da PUC em São Paulo sabe, Bolsonaro é um psicopata. Pode até fingir, mas não sente empatia alguma por nada. Não respeita nada nem ninguém. Por ele falaram ações de banditismo na reta final da campanha, de Robertão Jefferson à atuação da Polícia Rodoviária Federal no domingo, assim como seu prolongadíssimo silêncio depois da eleição. Mesmo ou por causa de caminhoneiros tentando parar o país. Me refiro especificamente a ele, Bolsonaro, para não voltar exaustivamente aos que de fato tutelam o poder desde o impeachment. Uma casta de militares que tomou o poder com Bolsonaro, quase todos formados na Academia Militar das Agulhas Negras, AMAN, já nos anos 70. É outro abacaxi para Lula e sua frente ampla. Como de fato inserir militares em uma sociedade desigual em pleno século XXI? Como militares brasileiros não seguirem ideologicamente, sendo uma casta estacionada na Guerra Fria do século passado? Avançados tecnologicamente, mas com práticas, modos e discursos embolorados. Ocuparam governo e Estado, do alto até embaixo. Criaram escolas cívico-militares num projeto político de longo prazo.
E, claro, ninguém é de ferro para morderem um capilé a mais nas tais escolas cívico-militares. Capes, coturnos, fuzis e discursos patrióticos à parte. Procurem saber sobre licitações para compras nas áreas militares. O TCU já deu algumas pistas. Fardas e medalhas não tornam diferentes filhos e filhas de uma cultura comum a todo o país. De certo há e encontrarão o certo, o correto. Mas pela autoproteção e pela falta de transparência, o errado, o incorreto segue oculto. E está lá, como está o certo, o correto. Silêncio dos militares diante da política é uma obrigação, um dever constitucional. Melhor, deveria ser, mas não foi. Trabalharam pelo impeachment de Dilma e tomaram o poder. Ocuparam o Estado, reabsorveram e tornaram boneco de ventríloco Bolsonaro, a quem haviam posto desonrosamente para fora do Exército. O bem-vindo silêncio dos militares, rompido depois da Comissão da Verdade no governo Dilma, foi estrondosamente revelador agora diante do banditismo bolsonarista, em especial na reta final da eleição. Criaram na aposentadoria e demais uma casta, bradavam contra a corrupção. Mas um general então na ativa, Luiz Eduardo Ramos, ministro secretário do governo, foi o idealizador do que, sob comando da Câmara desse tipo lamentável, Arthur Lira, se tornaria um continental esquema de corrupção, o orçamento secreto. O secretão de dezenas e dezenas de bilhões torrados sem que se saiba, até agora, nome e rosto. Uma das formas usadas numa eleição onde todo o peso do Estado e do dinheiro foram despejados. Se investigarem para valer, faltarão cadeias. Os militares, filhos e herdeiros da ditadura. Ditadura a brasileira poupada de julgamentos para valer, além dos julgamentos para a história. Julgamentos como fizeram, por exemplo, mesmo entre idas e vindas, Argentina e o Uruguai. Ou como fez a África do Sul, com o país sob comando de Nelson Mandela, acompanhando ao vivo a exposição das vísceras do apartheid. Aqui, filhos e filhotes da ditadura seguiram nas armas, nas secretarias de segurança, nas polícias, pessoalmente e ou como doutrinadores. As polícias militares, forças auxiliares do exército continuam doutrinariamente as mesmas. Defendem o Estado e a propriedade privada. Não servem aos cidadãos e cidadãs. Não me refiro a indivíduos que bons ou maus há em todo canto, em toda profissão, mas à doutrina. Quantas vezes teremos que reviver governadores reféns de suas polícias militares? Quando pobres ou remediados fardados deixarão de esculachar e matar pobres e pretos nas quebradas? Lula e sua frente ampla terão mais esse gigantesco desafio, o de como fazer funcionar e democraticamente a segurança pública. E o procurador-geral Aras segue arando, mas agora com procuradores de todo o país fungando em seu cangote. Simone Tebet sai grande da eleição e nesta frente. Na CPI da Covid, até então quase desconhecida do restante do país, começou a se afastar do estereótipo de que todo agro é ogro. Na campanha, avançou ao falar em agro e meio ambiente. Articulada, muito boa oradora, no segundo turno, Tebet foi decisiva. Moveu-se da centro-direita em busca de mais espaços. Não lhe faltarão. Seria ótimo a direita brasileira não se ver obrigada a se misturar com fascistas e neonazistas por falta de lideranças, ou ter que se misturar a farsantes tipo Sérgio Moro, que ao se submeter de novo a ser assessor do Bolsonaro que ajudou a eleger e que o humilhou no governo,
enterra também simbolicamente a farsa a jato que o levou à política. Já Geraldo Alckmin, o vice-presidente, renasceu das cinzas do PSDB, agora no PSB. Tem pela frente papel importantíssimo em costuras várias. Evidente o seu estar à vontade com o banho de povo, outro povo, nas manifestações. Reaproximou-se do Alckmin, tão parceiro de Mário Covas na Constituinte. Covas, o líder e o grande criador do PSDB. Guilherme Boulos, agora deputado federal, tem caminho aberto para a sua ascensão iniciada já há décadas junto ao MTST. Da mesma forma, Fernando Haddad. Haddad derrotado em São Paulo, mas com campanha e votação extraordinárias, coroadas pelo desempenho brilhante no último debate, o da Globo, contra Tarcísio de Freitas. Seus quase 45% de votos foram fundamentais para a vitória de Lula. O vencedor em São Paulo, Tarcísio, já faz acenos para Lula. Não tem escolhas. Ou se liberta ou se tornará um abrigo para refugos do centrão e do bolsonarismo familiar. Num país normal, a deputada federal Carla Zambelli teria sido presa em flagrante no sábado, por portar e ameaçar assintosamente com uma arma. O porte e transporte de armas e munições estavam proibidos da véspera até o final da eleição. E estaria sendo investigada também por racismo, ainda que, asquerosamente, alguns ainda queiram negar o evidente. Num país normal, o diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, teria sido preso por desrespeitar uma ordem do presidente do TSE, Alexandre de Moraes, que no sábado proibiu a operação anti-votos, executada por esta polícia no domingo em vários estados, especialmente no Nordeste. E superintendentes regionais desta mesma Polícia Rodoviária Federal deveriam ser investigados para valer. O que fizeram o valente Silvinei e a PRF nesta segunda-feira, quando, criminosamente, caminhoneiros bolsonaristas fizeram bloqueios e fecharam acessos em 25 estados? Isso em protesto contra a derrota do seu líder Jair, convidado a já ir embora. Na segunda-feira à noite, o ministro Alexandre de Moraes avisou: Silvinei e polícias militar e rodoviária federal tinham até a meia-noite para começar a desbloquear estradas, sob pena de multa horária para Silvinei de R$100 mil, demissão e prisão por desobediência. Num país normal, Flávio Bolsonaro não teria indicado Silvinei para a direção da Polícia Rodoviária Federal, porque estaria ocupadíssimo em responder acusações que pesam contra ele e família, incluindo o pai. Teriam que explicar, por exemplo, como obtiveram 51 imóveis pagos com dinheiro vivo. E como e por que foram paralisadas no topo instituições que os investigavam. No domingo, vitória da Frente Ampla. E vitória histórica de um homem de 77 anos de idade. Lula, filho de uma família de retirantes nordestinos, eleito presidente pela terceira vez. Isso depois de 580 dias preso, resultado de um julgamento farsesco porque dirigido, parcial e coalhado de ilegalidades. O juiz Moro, na principal condenação, alegou como prova, no máximo, um ato de ofício indeterminado, ou seja, inexistente. Investigação essa que fingiu não enxergar nos computadores e dados das empreiteiras o DNA de toda a política grande brasileira. E tudo e todos estavam lá, no Caixa 2. Como operava desde sempre a política brasileira, e disso sabiam até os tratores e escavadeiras. Como se operou agora em monumental ladruagem o orçamento secreto. De olho no poder,
Dallagnol, Moro e demais optaram pelas viseiras ideológicas. Deu no que deu. Daquilo tudo sobraram eles, Dallagnol e Moro, emporcalhados, mas agora com o foro privilegiado que tanto combatiam. O jornalismo, infelizmente, também em boa porção, foi parte disso. Por ingenuidade, por desinformação ou por escolha, conveniência. Muitos e muitas que agora buscam se limpar com Bolsonaro ajudaram a construir isso, por ação ou omissão. E isso tem que ser dito porque, se necessário, farão tudo de novo. E aí está outro desafio gigantesco: regulamentação capitalista da indústria da comunicação. Todo mundo dito civilizado tem regulamentação da sua comunicação. E, como consequência, a BBC no Reino Unido, as RTFs na França, a RTP em Portugal, a Deutsche Welle na Alemanha e, igualmente, nos países nórdicos, etc. TVs, rádio e internet não de propriedade do Estado, mas públicas, mantidas integral ou parcialmente pelos cidadãos. Por aqui não sabem disso, por ignorar ou por comprar o discurso do patrãozinho. Fato: quem de fato censura no meio de comunicação é o dono, são os donos ou seus prepostos das redações. Comunicação, regulamentação, monumentais desafios. Nenhum país civilizado admite programas de extrema violência como se fossem meros noticiários, usados como se fossem críticos da violência, quando na real multiplicam a violência. Deseducam, fazem fortunas, fazem bancadas nos legislativos com violência e sangue alheios. Da mesma forma, a criminosa ruptura do princípio constitucional do Estado laico. O Estado laico produz o que assistimos já há décadas: o fartíssimo uso de concessões de TV e rádio que são do Estado por apenas um ou dois ramos das religiões. Disso nascem bancadas ditas da Bíblia que cada vez mais chantageiam governantes. A frente ampla montada por Lula demonstra que lições foram aprendidas. No caso Opportunity, ali por 2008, 2009, já se tinha pistas do que Lula enfrentaria. Numa papelada que circulava no submundo da espionagem, existiam fatos que, em parte, eram reais. E, misturadas, existiam mentiras, que tinham quase sempre como alvo a família de Lula. A Polícia Federal conheceu a existência dessa coleção de mentiras. Coleção de mentiras que nos anos seguintes, na ascensão da internet e das fake news, seriam espalhadas aos milhões, como se verdades fossem. Estão aí até hoje e deram tom também nesta campanha. Houve um tempo em que era desconfortável, até arriscado de várias formas, relatar o que perigosamente estava a caminho. O uso das questões morais familiares mentirosamente como arma política. Há momentos em que o apenas ser mensageiro costuma trazer dissabores e riscos. Mais dissabores e riscos do que o exposto no conteúdo das mensagens, ou no pilotado por seus autores. Tudo já estava a caminho há muito tempo. Vejamos e ouçamos. Há 10 anos, 5 de novembro de 2012. Como já foi informado aqui em outros comentários, além dos que estão em julgamento no Mensalão, havia e há um outro grande alvo. Esse alvo é Lula, no Supremo, a quem não esconda esse desejo em conversas reservadas. Da mesma forma, na mídia. Lula deixou o governo com aprovação de 87 espantosos 87% no Ibope. Felizmente, 13% não aprovaram seus 8 anos de governo. Felizmente, porque só nas ditaduras não existe oposição. Brasil afora, como sabemos, há quem venere Lula,
E ele sabe disso. É muito mais agradável os seus próximos informarem e eles serem informados sobre isso. Mas certamente o Lula deve saber também, alguém deve dizer a ele de quando em quando, além de fazer oposição, que é um direito de todos, direito democrático, a quem lhe devote um ódio profundo. 4 meses depois, 14 de março de 2013. Bolsonaro é hoje o mais conhecido rosto da extrema-direita brasileira. Ele é um defensor da ditadura e justifica a tortura. Já disse, aspas, o cara tem que ser arrebentado para abrir a boca. Sobre a busca de corpos dos desaparecidos pela ditadura, diz, quem procura osso é cachorro. Claro que com frases e atitudes como esta, Bolsonaro busca manchetes. E assim ele está no 6º mandato e já tem 2 filhos parlamentares. Isso é o ovo da serpente, na definição do genial cineasta Ingmar Bergman. Isso tudo é uma semente do fascismo. Toda vez que o amigo, a amiga aí em casa acha graça, às vezes é engraçado, em alguma dessas atitudes desse deputado, é bom lembrar de uma de suas frases. Aspas, nós não devíamos só torturar, devíamos torturar e matar. Isso é o Bolsonaro. Em nome de uma casta militar e de amplos setores da direita e da extrema-direita, Bolsonaro encarnou mais um dos tantos surtos de autoritarismo no Brasil. Agora na construção do fascismo, que como processo autoritário, noutros tempos com outra designação, no Brasil é secular. Suas raízes estão enterradas em mais de 350 anos de escravização. Lula comandou a Frente Ampla que deu histórico passo para brecar, interromper essa construção. Mas isso foi só o começo. O Brasil terá que ser refundado.